Meu nome é Jean, essa é minha esposa Juliana. Nós somos naturais de São Paulo, paulistanos. Moramos fora por 10 anos e agora estamos há 10 anos em São Bento do Sul, Santa Catarina, fazendo uma obra lá. Começamos uma igreja e temos 2 filhos também. Gostaria de pedir para que colocasse a foto. Olha aí. Oi, gente, boa noite. Uma alegria estar aqui. Só vou apresentar rapidinho, ali é a Ana Júlia, nossa filha, faz 14 anos esse mês. E o Bento, que tem 4 aninhos, que são os nossos tesouros, que é o resultado aí dessa aliança que o Senhor tem nos abençoado. São 23 anos juntos, 18 de casados, e tem sido uma jornada deliciosa, abençoada. E a gente vai ter, assim, o privilégio de estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito no nosso casamento, que tem sido, assim, realmente um divisor da nossa geração, né? Quando a gente pensa nas nossas gerações, daquilo que passou dos nossos pais e aquilo que o Senhor tem feito a partir de nós, tem sido realmente uma transformação muito linda. Então, que vocês possam receber hoje tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos esse tempo tão precioso. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos teus. Obrigado pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, pela luz, por ter nos tirado das densas trevas. E te agradecemos, Deus, por esse tempo tão precioso que vamos ter hoje, falando de um assunto tão centralizado no teu coração, que é a família, que é o casamento, Senhor. Que o Senhor venha operar de forma sobrenatural, graciosa, maravilhosa, em cada um de nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, sabe quando você olha para um casal de jovens que talvez esteja começando um namoro e você conhece um pouquinho da história deste casal, do histórico de família deste casal, e você diz assim, tem tudo para dar errado, sabe? Foi o nosso caso. Quando nós começamos a namorar, e foi já na igreja, eu tinha 17 anos, a Ju tinha 18 anos, os nossos amigos, pais dos nossos amigos, pastores, olhavam para nós e diziam assim, não vai dar muito certo esse negócio. Você já ouviu aquela música, Eduardo e Mônica? Era exatamente isso que a gente vivia. A Ju começou a trabalhar com 13 anos de idade. Aos 18 anos, ela já era secretária executiva numa empresa grande, e eu andava de skate. Com 17 anos de idade, eu morávamos em São Paulo, pegava meu skate, ia para o Parque Ibirapuera andar de skate, com filhinho de mamãe, né, tudo resolvido. Tanto eu quanto ela, fui filho de mãe divorciada, aos 2 anos de idade, meu pai foi embora. E ela, filha de mãe solteira, o pai nem assumiu a paternidade dela. Imagine só. Só que eu me lembro que quando eu estava na igreja, e de repente aquela morena de cabelos encaracolados, na época não fazia escova, entrou por aquela porta, gente, tudo diminuiu a velocidade, e eu fiquei vendo ela entrando assim, sabe quando o mundo para? E aquele cabelo, assim, propaganda de shampoo, sabe? Devagarzinho se mexendo. Eu olhei e falei comigo mesmo, que mulher. Quando eu soube que ela seria a líder do teatro, gente, eu nasci para fazer teatro. Eu nasci para fazer teatro, sabia, eu tinha um instinto dentro de mim, ser ou não ser, eis a questão, já estava treinando. E ali, então, quando eu me voluntariei para o teatro, e ela ia começar, então, a ensaiar uma peça de teatro, nós começamos a nos relacionar. Para fazer a história encurtar um pouquinho mais, eu estava gostando de uma outra garota, fui falar com ela para ela me ajudar a fazer com que a outra garota gostasse de mim, mas eu já fiquei meio que
né, poxa vida, essa daí é tão bonita, né? E de repente o Senhor foi promovendo da gente se conhecer, e começamos então um namoro. Só que, por conta de um histórico, eu, sem saber direito da vida, né? Hoje com 40 anos continuo não sabendo direito da vida, mas com 17 anos sabia muito menos. E naquele momento então, tentando ter um namoro digno, né? Porque afinal de contas, de certa forma, tanto eu quanto ela havíamos crescido dentro de uma igreja. E só que por conta do nosso histórico de família, tudo dificultou. Então eu fui procurar um emprego, né? Porque sabe como é que é crente, né? Começa a trabalhar, você sabe que começa a namorar, vai namorar para casar. Então tem que estar no mínimo trabalhando, né? Então eu fui atrás do meu emprego, falei, não, agora que eu estou namorando, tem que trabalhar. E aí fui construir uma carreira, fui atrás de um trabalho que de fato pudesse me levar a um lugar onde o meu coração, o Senhor falando ao meu coração, desse certo. Só que foram a trancos e barrancos esse namoro, porque eu cresci numa casa, filhinho de mamãe solteira, que ganhava bem, eu era o irmão mais velho, então tudo que eu pedia, eu tinha. E por conta da ausência da minha mãe fazia ainda questão de me dar mais do que eu pedia. Ou seja, ela conseguiu me estragar nesse aspecto, né? Eu sabia que era por amor, sempre soube que foi por amor, mas eu não fui forjado na minha hombridade que eu precisava para ter um relacionamento conjugal, um namoro, um noivado, né? Nesse processo todo. Em contrapartida, a Ju, dos 13 anos, começou a namorar, vendendo roupa no shopping. Já com 18 anos, estava numa baita de uma empresa, ganhando bem, dividindo as despesas com a mãe desde a adolescência. Então, nós saíamos para passear, parecia filhinho e mamãe, né? Porque ela era muito mais responsável, estava muito mais atenta às responsabilidades e eu ainda aprendendo nesse processo. Mas graças a Deus pela igreja. Você pode dar um glória a Deus aí pela igreja? Sabe, amados, lá em 1 Timóteo capítulo 3, no versículos 14 e 15, Paulo escreve a Timóteo o seguinte, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós encontramos na casa do Senhor, no meio dos irmãos, nós encontramos a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Baluarte significa escora. A escora é o que prepara na construção civil para que uma coluna seja edificada. E o que isso tem a ver com o matrimônio? O que isso tem a ver com a nossa história de namoro? Sabe o que isso tem a ver? Que quando nós começamos a namorar, ainda que eu e ela não tivéssemos a experiência de uma casa saudável, nós encontramos nos nossos irmãos em Cristo Jesus referência. Nós pudemos na igreja ter referência do que é ser um bom namorado, do que é ser um bom noivo, do que é ser um bom marido, do que é ser um bom pai, do que é... Eu tinha, através dos pais dos meus amigos, eu tive a oportunidade de encontrar em homens mais maduros o que é ser um homem responsável, o que é ser um homem que vai edificar a sua casa no Senhor, né? Então, por meio dessa coluna e baluarte da verdade, que é a igreja, nós podemos, ainda que eu e você venhamos de um histórico totalmente deturpado, totalmente bagunçado, totalmente desestruturado, desmoralizado, nós podemos encontrar na casa de Deus referência para a nossa jornada, para o nosso crescimento. Isso é lindo demais, não é verdade? Se nós pararmos para pensar o poder que há nisso, se nós pararmos para pensar o privilégio que é,
né? É por isso que muitas das vezes eu fico assim, então, sou suspeito em dizer, porque pastoreamos uma igreja, mas eu fico pensando o que essas pessoas estão fazendo em outro lugar se não estão na igreja no domingo à noite, né? O que essas pessoas estão fazendo em outro lugar se elas não estão num grupo pequeno, na casa de alguém, sendo acolhidas, sendo ensinadas nos caminhos em que elas devem andar. E nós então pudemos ter essa experiência, e algo que o Senhor fez na nossa história que foi muito linda, é que eu tinha um melhor amigo dentro da igreja, e ela tinha uma melhor amiga dentro da igreja. Coincidentemente, esses melhores amigos nossos eram irmãos, ou seja, os pais desses melhores amigos nossos foram referência de pai e de mãe para nós. E todas as vezes que nós então nos relacionávamos com essa família, nós aprendíamos um pouco mais. Gente, eu me lembro de, na minha adolescência, indo na casa desse amigo meu dormir e acordar de sábado para o domingo, porque a gente tinha o culto dos jovens, nós tínhamos a rede de jovens no sábado à noite, e aí eu ia para a casa dele, né? A gente tinha o costume de ir para o Habib's lá em São Paulo, que nunca fecha o Habib's, né? Então acabava o culto de jovens, rede de jovens, a gente ia para o Habib's, e eu me lembro que no namoro, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu ganhei o meu primeiro salário, e levei a minha namorada para o Habib's, né? E sentei e falei, pode pedir quantas esfirras você quiser, né? Porque é aquela coisa que você, né, tem o privilégio, que você vai aprendendo, você vai desfrutando dessa... É muito gostoso quando você aprende a ser um marido ideal, um namorado ideal, um noivo ideal, o homem ideal da palavra de Deus, né? Porque você encontra prazer nessas coisas. Você, quando se torna o provedor, você encontra prazer em ser o provedor, não é verdade? Você, quando se torna aquele que ensina a tua família na palavra de Deus, quando você sabe mais e você vai lá apontar uma direção, é bom demais. Quando você tem palavras de sabedoria e conhecimento e você chega para o teu filho e você emana aquilo e você sabe que é da parte do Senhor, gente, é um senso de responsabilidade misturado com prazer que Deus te dá, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, você que é homem, marido, eu encorajo você cada vez mais a buscar esse senso de responsabilidade, porque quanto mais você desfrutar desse senso de responsabilidade, mais você vai sentir prazer em ser homem e vai sentir prazer nas coisas do Senhor. Eu te garanto isso. Então, nós tínhamos esses encontros. Eu me lembro que eu acordava no domingo de manhã na casa dessa família, e eu, né, super assim, sem saber o que era ter um pai, o que era ter um homem mais velho dentro de uma casa. E eu acordava, nós estávamos dormindo, acordávamos, íamos para a cozinha para tomar café da manhã. A mãe estava terminando de pôr a mesa, os frios. Eu olhava para aquela mesa feita delicadamente, com detalhes, com situações ali de pratos bem elaborados, um ovo mexido, né? Porque eu nasci e cresci numa casa de mãe divorciada. Tínhamos abundância, mas eram sucrilhos que eu tinha aqui na geladeira pegar, porque a mãe estava dormindo, porque ficou trabalhando até mais tarde, aquela situação toda, e de repente eu me deparava com uma mesa posta, o pai chegava, pegava o presunto, o queijo, colocava no pão, preparava para os filhos, entregava para os filhos. Gente, memórias que na minha cabeça, até hoje, eu reproduzo para os meus filhos. Coisas que eu aprendi por estar conectado na casa de Deus e por ter recebido da parte do Senhor por meio de irmãos em Cristo Jesus. Então eu vou te dar até um conselho, você que está aqui casado, que de repente tem filhos e que estão congregando aqui na igreja, de repente um dia o teu filho pede para você, fala, papai, mamãe, meu amiguinho lá da igreja pode dormir na minha casa? Eu quero dizer algo para você. Muito provavelmente que se aquela criança tem uma família desestruturada e você se inclinar em servir o teu filho e aquela criança, você vai gerar memórias inesquecíveis naquela vida. Seja fortalecido então com esse testemunho em nome de Jesus. E nós fomos crescendo, o namoro virou noivado, pedi ela em casamento, nós estávamos já morando nos Estados Unidos, moramos 10 anos fora nos Estados Unidos, e eu me lembro que quando eu fui pedir ela em casamento, fui num lugar bem alto, bem alto, bem alto, para não ter o risco dela dizer não.
Se é que você me entende. E aí, ela disse sim, nós noivamos e voltamos para o Brasil para nos casar, nos casamos, voltamos para os Estados Unidos e começamos a nossa vida a dois, oficial, vivemos um namoro, um noivado por 5 anos. 4 anos, consegui enrolar ela 5 anos, 4 anos de noivado, 1 ano de namoro, 4 anos de namoro, 1 ano de noivado, e nos casamos, graças a Deus, em santidade. O Senhor nos preservou, e dizemos isso para a honra e glória do Senhor, né? Porque às vezes parece que estamos numa geração onde se dá mais honra àquele que fez tudo de errado e depois foi perdoado, daquele que não fez nada de errado e que deveria ser mais enaltecido por conta de um testemunho saudável, né? Eu quero dizer que é possível, você que já tem filhos, criar os teus filhos na santidade, criar os teus filhos num ambiente onde eles vão crescer, eles vão se casar, eles vão se guardar para os seus cônjuges, em nome de Jesus, amém? Talvez você possa dizer, poxa, essa não foi a minha história. Pode ser que não, mas pode ser a dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E nós então começamos essa nossa jornada e começamos o casamento. Eu me lembro que a nossa primeira discussão foi dentro de um contexto. Nós estávamos em São Paulo, aguardando o nosso visto de trabalho para voltarmos para os Estados Unidos com visto de trabalho. E numa conversa rápida, que eu me lembro e a minha esposa quase não se lembra, nós conversamos e falamos, poxa, e se não der certo de nós voltarmos para os Estados Unidos, o que a gente vai fazer? A gente faz isso, faz aquilo, tem o meu vestido de noiva que também custou caro, a gente pode vender, tal. Guardei aquela conversa na minha memória e continuamos e tal, o visto veio, deu certo, fomos para os Estados Unidos de volta. E lá um dia, toco o telefone, minha esposa atende, é a minha mãe do Brasil. Oi, Juliana, tudo bem? O Jean está aí e tal, deixa eu falar com ele, passa para mim. Filho, é o seguinte, eu estou com uma amiga minha aqui que é missionária, ela mora na África do Sul e ela também tem uma loja de roupas, ela gostou do vestido da Juliana de noiva e quer comprar. Eu falei, pode vender. Você já está entendendo onde isso vai chegar, né? Pode vender. E aí, no dia seguinte, ela me liga dizendo, filho, vendi o vestido, por tantos reais, eu não me lembro agora, foi até menos do que nós pagamos para comprar o vestido, aquela coisa toda, né? E aí eu todo empolgado virei para a Juliana, minha esposa, de semanas e disse, vendi o nosso vestido de noiva, o vestido de noiva teu está indo para a África agora. Ela, o quê? O vestido de noiva! Meu vestido de noiva, e agora? E aí começamos a discutir ali. Eu me lembro que nós morávamos num apartamento de 3 andares, morávamos no 3º andar, e o vizinho de baixo subiu as escadas para reclamar por conta da gritaria. Ele tocou a campainha, eu abri a porta e falei, o que foi? Ele ficou com medo, porque a gente estava naquele afã da discussão, ele virou as costas e voltou, foi embora, não falou nada. E aí nós ali discutindo e tudo mais, e não era para vender o vestido, mas você tinha falado que podia, mas era porque de um contexto de que se a gente ficasse no Brasil, aquela coisa toda. E eu me lembro que naquela noite eu usei um dos únicos conselhos que eu recebi antes do meu casamento, que foi, nunca durmam em cama separada. E aí, depois daquela discussão, ela foi dormir, e eu deitei na cama, ela levantou, e foi para a sala. Aí eu me lembrei do conselho e falei, não, então eu vou para a sala. Peguei o travesseiro, fui para a sala, deitei do lado dela, ela falou, volta para a cama, a gente está brigado. Aí eu falei, não, mas a gente aprendeu que não pode dormir separado. Aí ela pegou e voltou para a cama, aí eu voltei para a cama, deitei, aí ela deitou o contrário. Os pés na cabeça e a cabeça nos pés, sabe? E nós dormimos juntos naquela noite. Foi a nossa primeira briga. Mas nem sempre as coisas, nem tudo foi de uma forma saudável, porque ainda haviam resquícios do nosso histórico. E houve um momento que eu quero contar para concluir esse momento aqui da palavra nessa noite, que foi um momento muito decisivo no nosso casamento, que foi quando nós estávamos ainda em Orlando, na nossa igreja, nós éramos já líderes de jovens naquela época.
estávamos liderando jovens numa igreja de brasileiros em Orlando, e estávamos tendo os nossos atritos ainda. Eu tinha uma dificuldade tremenda de assumir a responsabilidade, as contas de luz, água, o mortgage da casa que a gente tinha comprado, aquela coisa toda, e às vezes atrasava, às vezes não acontecia, e num determinado momento eu entreguei tudo de volta para ela e falei: olha, cuida você, que você é mais responsável que eu. Que feio, né? E foi o que aconteceu por um bom tempo, até que a mulher, no seu papel, que não foi construída para lidar com determinadas pressões que o homem tem que lidar, ela foi reclamar para a pastora dela, e glória a Deus por isso. Hoje mesmo eu gravei um áudio para os nossos antigos pastores de Orlando, que ainda moram lá, honrando a vida deles, justamente por esses ensinamentos. E ela chegou um dia para a Ju e disse assim: Ju, é o seguinte, eu tenho uma solução para o teu casamento, mas vai doer. É o seguinte, você vai ter que abrir mão de toda essa responsabilidade, vai ter que deixar a casa cair. Você vai, na época ela estava ganhando mais do que eu, ela tinha aberto uma empresa de publicidade junto com uma outra pessoa lá de Orlando. Eu estava trabalhando, nem me lembro do que, talvez alguma coisa na construção civil, alguma coisa, eu não me lembro exatamente, mas ela disse: olha, você vai ter que sair do teu trabalho, você vai ter que deixar a casa cair para que ele possa aprender o caminho da hombridade, para que ele se torne o sacerdote do lar. Se tiver alguma coisa que aconteça de errado, liga para mim, não despeja nele, joga para mim aqui, e vamos deixar o Jean crescer como nunca. E ela aceitou esse desafio. Gente do meu coração, pensa num ano de montanha-russa, porque eu tive que aprender tudo na marra. Sabe o que é cortar a luz da casa porque se esqueceu de pagar a luz? Sabe o que é a água, se abrir a torneira não sair água? Você fala: ué, o que aconteceu? Ah, eu não paguei a conta de água. Sabe o que é o banco começar a ligar falando: olha, vocês acabaram de passar o 3º mês sem pagar o mortgage, e a casa de vocês pode ir para o leilão no mês que vem. Por causa das irresponsabilidades que eu vivia e que eu não conhecia até então o caminho da hombridade. E aí, neste processo onde ela pagou o preço de ir para um lugar, de observar o marido dela crescer, e eu assumindo então essa responsabilidade, pudemos chegar num momento onde, quando esse ano passou, eu estava já responsável por todas as contas da casa. O Senhor abriu as portas, imediatamente eu comecei a ganhar muito mais, o Senhor proveu no nosso lar, ela não precisou mais trabalhar, e o Senhor fez uma reviravolta na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor se alegra quando o marido faz o seu papel e quando a esposa faz o seu papel, e Ele abençoa. Amém? Então eu queria deixar esse testemunho para vocês aqui nessa noite, dizer a você que aquele casal de namorados, de improváveis, onde todos os mais velhos olhavam e diziam: isso aqui não vai dar um ano, hoje está pastoreando uma igreja que implantou lá em São Bento do Sul há 9 anos atrás, e nós estamos servindo para a honra e glória do Senhor como modelo de muitos e muitos que estão se achegando a Cristo Jesus. Eu digo para você isso, não é com orgulho não, eu digo para você isso para honrar o nome do Senhor, porque nós éramos os improváveis, os incapazes de estarmos casados hoje, mas aprove ao Senhor que Ele olhasse para nós e que encontrasse em nós um coração desejoso de aprender, e que nós pudéssemos então trilhar esse caminho. E esse caminho é o caminho que está aberto para todos nós. Tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda? Não vou nem deixar minha esposa falar sobre isso aqui, porque senão, né, vai tomar muito tempo. Mas eu quero dizer a você, de todo o meu coração, que onde você está hoje é o pior do que você tem para viver daqui para frente. Você entendeu o que eu quis dizer? Onde você está hoje aqui é o pior do que você tem para viver daqui para frente, porque amanhã vai ser muito melhor do que hoje.
Porque o Senhor, Ele continua revelando por meio do seu Espírito, Ele continua ensinando por meio da sua palavra, e Ele continua encontrando no nosso coração uma terra fértil para todas as sementes dEle, em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar então a minha esposa aqui, para ela continuar falando conosco nessa noite tão especial. Que Deus abençoe você, obrigado por estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Pensa num ano, gente, que essa pastora recebeu ligação. E ela falava assim, eu sei que você vai querer matar, mas aí você me liga. E eu ligava falando, eu quero matar. E ela falou, calma, Ju, calma, vai passar, vai passar. E foi uma bênção, durou muito menos do que a gente imaginava. O Senhor é maravilhoso, é maravilhoso. Eu me lembro que no segundo mês que eu abri mão de uma empresa que foi gerada e que foi muito difícil, um bebezinho que nasceu, não é fácil, a gente como imigrante, de repente está num outro país, abrir uma agência e ter uma cartela de mais de 100 clientes norte-americanos servindo e fazendo, e de repente foi muito, muito difícil. Mas eu me lembro que ela disse assim, olha, o que vale mais, a tua carreira ou o teu casamento? E colocou em xeque ali o meu coração, colocou em xeque a minha motivação, colocou em xeque o meu orgulho, colocou em xeque o meu cristianismo, colocou em xeque realmente quem eu era em essência, e aquilo me confrontou, porque não foi fácil. Foi um confronto muito, muito grande, até que eu tive que me render, foi um processo muito difícil, para se render àquilo. E realmente, a gente sempre fala, essa é a nossa história, não significa que todo mundo tem que fazer por aí, mas era necessário para que a nossa casa realmente entrasse no lugar e as coisas se ajustassem, e eu pudesse olhar para o meu marido como um provedor, com um respeito restaurado, com a admiração que é necessária, porque toda mulher precisa olhar para o marido com admiração, e esse foi um processo que o Senhor realmente colocou, de crescimento para nós dois, porque como eu nasci realmente num lar de uma mulher extremamente independente, e eu sou filha única, era a referência que eu tinha daquela mulher que tinha que resolver tudo, que tinha que fazer tudo, que enfim, né, desde os 13 rachando conta com a mãe. Então eu fui pela vida condicionada a ser muito independente. Quando eu entendi que eu tinha que depender do Senhor, que eu tinha que me submeter a uma palavra, foi um processo. E eu entrei no casamento com essa mentalidade independente, até entender que eu tinha que estar submissa. E é muito interessante porque essa palavra assusta muita gente lá fora, mas é maravilhoso quando a mulher entende o significado da palavra submissão, que é estar debaixo da missão do marido. E é tão importante o homem entender que ele tem uma missão, um chamado, e a gente está ali junto, trabalhando, construindo juntos, estabelecendo essa família debaixo dessa direção do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, dentro desse processo que ele existe até hoje nas nossas vidas, algumas chaves e princípios que foram tão marcantes e são até hoje dentro desse processo. Eu queria ler com vocês o livro de Gênesis, é uma passagem bem conhecida, geralmente no casamento é uma passagem lida, eu acho que, 80% dos casamentos é citado essa passagem, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, capítulo 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí. É muito interessante porque quando a gente olha a perspectiva de Deus para um casamento, o Senhor nos diz que Ele nos olha como uma só carne. E a gente tem uma dificuldade muito grande
de olhar para nós como um. Porque a gente tem histórias diferentes, contextos diferentes, dentro de uma realidade completamente diferente. No caso do minha e com o G, eram realidades muito diferentes. E, de repente, a gente se vê dentro da mesma casa, somos casados, e a gente tem a dificuldade de nos olhar como o Senhor nos olha. Esse é um grande desafio, mas é uma grande chave também. Porque a partir do momento que a gente começa a se olhar como um, a gente vai estar olhando para o nosso cônjuge de uma maneira completamente diferente. Quando a gente olha para o nosso cônjuge como um indivíduo ali e eu aqui, tudo que acontece de atrito nesse casamento, a gente tenta encontrar um culpado. E geralmente não somos nós. Né? A gente, então, no meio de uma discussão, quando a gente ouve os casais chegando, falando, por que ele? Por que ele? E aí ele, por que ela? Por que ela? E é muito interessante porque quando a gente olha para as nossas falhas, quando a gente olha para os nossos desafios pessoais, a gente tem uma tolerância, não é? A gente tolera as nossas falhas, a gente sabe exatamente quais são elas, e a gente fala assim, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar nisso, mas a gente tem uma certa tolerância de trabalhar com as nossas falhas. Você já parou para pensar que se de repente você olhasse para o teu cônjuge, como você olha para você, a tua tolerância seria diferente em relação às falhas dele? Se nós passássemos a ter a visão que o Senhor tem de nós, é uma grande chave essa, porque quando você olhar para uma debilidade do teu cônjuge, você não vai olhar essa debilidade como um problema dele, mas você vai olhar como um problema teu. Passa a ser teu. Então você olha uma dificuldade, poxa, ele é egoísta. A gente ouve muito isso, né, dos homens, em relação aos homens das mulheres. E a gente percebe que os homens, ele é mais excêntrico naquilo que ele quer escolher, de lazer, como que ele quer fazer, ele quer jogar futebol, ele quer fazer isso, a gente escuta muito disso. Ah, ele é egoísta. Não, aí a gente tem que olhar e falar assim, ele está tendo dificuldade de entender que agora é uma vida compartilhada. O que eu posso fazer para ajudar? Muda completamente a perspectiva. Você não vai olhar, você não vai apontar, você não vai acusar, você vai ser parte da solução. Então eu vejo que uma grande chave para o relacionamento é a gente orar e falar, Senhor, que eu possa olhar para o meu casamento como o Senhor olha. Que eu possa entender que agora nós somos um e que a falha dele é problema meu. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar nisso? Poxa, eu vejo que ele é assim, ele é assado, ela é assim, essa. Senhor, o que eu posso? Então, não tem mais essa competição, quem está medindo, quem é melhor, quem é pior, quem está acertando, quem está errando. Nós estamos acertando juntos e nós estamos errando juntos. E isso é uma grande, grande chave. Eu me lembro que quando eu aprendi isso num seminário chamado Marriage on the Rock, casamento firmado na rocha nos Estados Unidos, falei, uau! E eu comecei a orar e falei, Senhor, me ajuda a olhar dessa forma, porque eu vou ser canal de bênção para o meu marido. Eu vou tolerar, eu vou ter uma tolerância como eu tolero as minhas imperfeições, mas eu não me conformo com as minhas imperfeições. Eu sou cristã, eu estou em aperfeiçoamento, eu estou nesse processo, e eu preciso então ser canal para ajudar no aperfeiçoamento daquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa. Amém? Então, ter essa revelação de uma só carne, como o Senhor nos vê, é algo fantástico. Não tem como falar sobre relacionamento e não falar sobre comunicação. Nós estávamos ali dentro falando, né, com os pastores, com a pastora Juliana e o pastor Oki, falando sobre isso, que é uma temática muito falada. Eu sei que vocês já ouviram demais sobre isso. Mas é impossível, porque por mais que a gente saiba desse quesito comunicação, é algo que a gente vê que ainda é muito falho, né? A gente percebe a dinâmica de um casamento, e tem muito casamento que acontece, eu vou relatar aqui o que a gente fazia, e que é algo que a gente vê que é muito corriqueiro acontecer.
Existe uma discussão, algo aconteceu, uma fricção, e houve uma discussão, as coisas esquentaram, a gente não entendeu ainda essa visão de um, então vem acusação, porque você é assim, e a gente já define, não foi, ou esteve, mas que é muito ruim essas definições, né? E aí, o cônjuge, para se defender, se defende atacando, porque é geralmente assim que acontece, ele não só ouve e fala, muito bem, vamos analisar, não. Quando a coisa é trazida numa maneira quente, que não foi sentada, conversada, mas que chegou de repente, a outra pessoa se arma e ataca, e gera uma discussão, e nesse momento de discussão, já não existe mais o motivo pelo qual a discussão começou. Você começa a desenterrar e falando, por que você é assim? Olha o que você fez na semana passada, olha o ano passado, e começa a desenterrar. E o negócio começa a crescer até que chega um momento que fica muito ruim, e aí o que o casal decide fazer? Se distanciar, e aí um já não fala mais com o outro, e a coisa fica aquele clima pesado, e aí fica aquele clima. E, de repente, depois de algumas pessoas que não seguem a sugestão de não deixar a ira, né, o sol se pôr sobre a ira, dura alguns dias aquele clima. E o que acontece? De repente, começa a rolar uma saudade. E aí, geralmente, o homem que é mais flexível, assim, ele começa a procurar alguma coisa, e é pretexto para perguntar para a mulher, você viu onde é que está lá um negócio que eu estou procurando, que ele quer voltar a falar com ela. E ela já está com saudade, já está chata, aí ela fala, não vi, mas eu vou procurar. Aí ela entrega, obrigado. Ele geralmente não fala obrigado, mas nesses momentos ele vai dizer, obrigado. Aí você, não, tudo bem. Aí, de repente, tem um assunto de uma conta, ou você descobre algum assunto para voltar a falar, e aí o casal começa gradativamente a conversar de novo, tal. E aí, quando vai deitar, rola um pé que encosta no outro de novo, e aí começa uma reaproximação, e pronto, se reaproximaram, estão juntos, e está tudo bem, está tudo lindo. E aí, o que o casal pensa naquela hora? Eu não vou voltar a conversar sobre aquilo, porque agora está tão gostoso. Então, não vou tocar naquele assunto, porque vai ficar muito... pode ser que a gente brigue, e agora a gente está vivendo um momento muito gostoso. Amados, vocês já ouviram falar de um termo, a gota d'água? A gota d'água, ela é justamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Sabe o que é? Imagina assim, um copo, e todos esses momentos de atrito que não são resolvidos é uma gota. Até que chega uma hora que o copo está ali, ó, a água está no talo, e vem aquela gota d'água que transborda. E às vezes você fala assim, geralmente os homens chegam e falam assim, mas eu não imaginava que estava desse jeito, não foi nada, eu já fiz coisas tão piores e não deixou ela assim, mas ela está nessa situação. Aí a gente fala assim, não, é que isso foi a gota d'água, e a gota d'água é justamente um acúmulo desses momentos que não foram resolvidos, porque a gente passa por cima e a gente não resolve. Aí, na próxima discussão, a gente nunca vai discutir aquilo de maneira isolada, a gente traz de volta todas as gotas, e a gente vai falar sobre cada um, porque nunca foi resolvido, porque a gente vive essa dinâmica de não tratar a situação, passa por cima, até que surge outra, e a gente vai, então, trazer de volta aquela situação que nem era para estar sendo discutida ali naquele momento. E, geralmente, os homens falam, porque as mulheres têm mais tendência de trazer, né? Vamos falar a verdade. Mas a gente nem estava falando sobre isso. Não, mas você é assim também. Olha o que você fez na semana retrasada. Eu sabia que você não tinha mudado. Mas é porque nunca foi conversado e tratado. Então, a gente, dentro de um casamento, tem que ter um objetivo, imagina comigo, de manter esse copo vazio. O copo vazio é o nosso objetivo. Aconteceu alguma coisa, a gente vai sentar e a gente vai conversar.
e a gente vai sair daquela situação resolvidos. Amor, me perdoa, está tudo resolvido, está resolvido. Estamos zerados. Pronto, acabou. A gente tem a capacidade, então, de resolver os problemas de maneira isolada, só aquilo ali. O maior problema que a gente tem é esse acúmulo, que às vezes essa gota d'água sai muito caro. Às vezes casamentos são interrompidos por isso. E às vezes são por coisas que parecem ser tão bobas, a gente fala, não é possível. Mas na verdade é a famosa gota d'água, que foi esse acúmulo. Vocês estão entendendo? Amém? Vamos esvaziar os copos? Em nome de Jesus? Amém. Tem uma palavra-chave para tudo isso, e eu vejo que quando a gente vai exercitando e conversando e gerando tudo isso, o casamento, existe uma palavra que é muito chave, que se chama intimidade. É muito interessante porque essa palavra intimidade, muitas vezes, ela é baseada só numa questão de intimidade, de relacionamento sexual, algo do tipo. Mas a palavra intimidade significa conhecer profundamente uma pessoa, você é íntimo dela. E no casamento, o nosso objetivo diário, o nosso exercício diário é fazer com que o nosso cônjuge se torne a pessoa mais íntima das nossas vidas. Então, o teu marido tem que ser para você e você para ele a pessoa com qual você tem maior intimidade. E isso só é construído com intencionalidade. A gente tem que ter intenção disso. A gente tem que acordar todo dia e falar assim, eu preciso conhecer um pouco mais dele e dela hoje. Eu preciso entender um pouco mais, eu preciso saber como ela está. Fazer perguntas, como você está, como é que você foi, o que você achou, sabe, esse diálogo para gerar intimidade. É muito interessante, quando você imagina, né, deixa eu fazer aqui, você e o teu cônjuge, né, ela e ele. Quando a gente pensa no casamento, essa coisa de se tornar um, que vai fazendo isso daqui, esse buraquinho aqui, essa aliançazinha, é a intimidade. O nosso objetivo é fazer isso aqui, um. E essa intimidade, ela é tão importante, eu vou dizer para vocês, no caso das mulheres e o adultério da mulher, a mulher quando ela acaba adulterando, a maioria, 80%, isso é estatística, ela acaba traindo o marido com um colega de trabalho do qual ela gerou uma intimidade maior, ela conhece mais do que o próprio marido. Geralmente, isso é estatística, isso é pesquisa. Você vai perguntar para essa mulher, ela fala assim, ele era interessado em mim, querer saber como que eu estava, queria saber como era o meu dia, queria saber, eu cortava o cabelo, percebia, eu não estava bem, ele perguntava, nossa, você não está bem hoje. Ele perguntava, ia gerando uma intimidade. Isso também acontece com os homens. Às vezes existem mulheres lá fora mais interessadas e mais preocupadas em querer saber como está aquele homem do que a própria esposa. Então, é algo, gente, tremendo. A gente precisa entender a chave disso. É muito incrível quando a gente tem o interesse de saber como está o nosso cônjuge, como ele está se sentindo. Existe um livro chamado Perguntas Picantes, que é do pastor Skip. E é um livro incrível porque ele trata justamente sobre isso. Essas perguntas picantes é assim... É um livro que tem mais de 1000 perguntas, que é justamente o exercício dessas perguntas para você buscar saber quem é essa pessoa, gerando intimidade com essa pessoa. E esse exercício é maravilhoso. E eu digo mais, filhos, para você que tem filhos, filhos seguros é resultado de pais íntimos. O que isso significa? A gente vive uma geração de pessoas inseguras,
pessoas que têm medo de se relacionar, pessoas que têm medo de casar, pessoas extremamente ciumentas, pessoas que nem acreditam mais no casamento. E quando a gente vai tentar entender a razão dessas pessoas descredibilizarem tanto o casamento, foram pessoas que tiveram um lar que os pais não souberam desenvolver essa intimidade. Quando uma criança, amados, mães, essa é pra gente. Mães, a gente corre um risco muito grande quando o filho nasce. A mãe brasileira ainda, que é mais, ela diz assim, com muito orgulho, ela abre a boca e diz: o dia que os meus filhos nasceram, eu abri mão de mim, eu abri mão de tudo para me dedicar aos meus filhos. E parece que isso é uma coisa muito linda de se falar e de se viver. Mas, na verdade, queridas, um filho pode nascer, mas o nosso marido não pode deixar de ter o lugar que ele ocupa nas nossas vidas, de papel, de prioridade na nossa vida. A gente sabe que as crianças demandam, mas sabe o que acontece? A criança, desde muito pequena, começa a testar a intimidade e essa aliança dos pais. Quando a criança chega para o pai e fala: pai, posso fazer isso? O pai fala assim: não sei, eu vou conversar com a mamãe. Mas acho que não, mas eu vou falar com a tua mãe. Aí ela chega para a mãe, ela não fala que falou com o pai, ela está testando se eles estão juntos. Aí ela chega para a mãe e fala assim: posso fazer? Ah, pode, vai fazer. Gera uma insegurança. Eu sou uma criança e eu já estou conseguindo dividir meus pais. A criança, na verdade, está testando o tempo todo. Quando você fala assim: ai, filho, eu acho que não, mas eu vou ver com o papai, a gente vai chegar aí num comum acordo e a gente vai ver isso. Ela pode reclamar: ah, mãe, poxa, que não sei o quê. Mas dentro dela está sendo construído um lugar de segurança. É muito importante. Quando a gente decide sair, eu me lembro no começo com a minha filha, que a gente tem as nossas noites. Ontem mesmo foi uma noite nossa, que foi uma delícia da gente sair só nós dois, ir num cinema, ir jantar, ir comer alguma coisa e ter um tempo de qualidade no casamento. Eu me lembro no começo que eu falava para minha filha: olha, hoje eu vou sair só com teu pai. Mas eu não vou, mãe, qual que é o problema? Eu falo: filha, não, é só eu e ele. Ela reclamava. Passou um tempo, ela começou a cobrar: mãe, faz tempo que você não sai só com o papai. E eu sentia que era um tom de preocupação. Será que eles estão bem? E aí eu falei: uau, que incrível isso. Então, se você quer construir uma base sólida, você precisa mostrar para o teu filho, para a tua filha, de que vocês estão juntos. E a aliança que vocês têm, nem eles vão conseguir, de alguma forma, desestabelecer isso. Isso é muito, muito, muito importante. Tem algo chamado assim, que a gente vê nessas construções, né, falando dessas saídas, um banco emocional. A gente tem que imaginar que o nosso relacionamento é como se fosse um banco emocional. Eu lembro uma vez que eu ouvi, né, que amor é que nem um maná, é diário. É todo dia, não presta a guardar. Não adianta a gente falar: ai, mas semana passada eu fui tão legal com ela, mas ela quer que todo dia. Todo dia. É maná, não dá para guardar, estraga, né? Mas existe algo chamado banco emocional, que você vai fazendo depósitos, né? Você sabe que em algum momento você vai falhar e que vai ser um saque nesses depósitos, nesse banco emocional. E é muito importante a gente entender que a gente tem que ir depositando, que a gente tem que ir nos moldando e praticando tudo isso todos os dias. Porque é inevitável, queridos, a gente falha. Mas no momento do saque que a gente falhou, a conta não vai estar negativa. Existe ali saldo para que a gente erre, né? Então, o nosso objetivo, buscando a santificação, buscando o aperfeiçoamento, buscando o Senhor, é todo dia falar: Senhor, eu sei que hoje eu posso ser. Eu sei que através do Senhor eu consigo hoje ser uma esposa melhor. Eu sei que através do Senhor hoje eu consigo ser um marido melhor. E ter essa intencionalidade no relacionamento. Sabe por quê? Eu vou dizer algo para vocês.
no meio de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. 7 bilhões de pessoas. É muita gente, é um mar de gente. Da maneira mais inusitada, da maneira mais incrível, nas histórias mais distintas, que se a gente parar para ouvir a história de cada um aqui, a gente vai ouvir histórias lindas de amor, histórias surpreendentes, histórias marcantes, no meio de 7 bilhões de pessoas. De repente você olhou para ela, ela olhou para ele, e vocês disseram assim: é você. Pensa. E sabe o que mais? Sabe o que você fez por essa pessoa? Você convidou toda a tua família, você foi diante da lei dos homens, você assinou um documento e você disse diante de Deus e das testemunhas que você ficaria com aquela pessoa para o resto da vida. Eu vou te dizer algo: ninguém nunca fez isso por você. O que o teu cônjuge fez por você, filho nenhum nunca vai fazer. Teu pai e tua mãe não fizeram, né? Chegou uma hora que ele falou: vai cuidar da tua vida. Mas o teu cônjuge, ele olhou para você e ele decidiu estar com você para o resto da vida. Agora eu pergunto para você: essa pessoa não tem que ser a pessoa mais bem tratada do mundo por você? Não tem que ser a pessoa mais especial do mundo por você? Porque no meio de 7 bilhões ela olhou por você e falou assim: eu vou estar com você, nós estamos juntos. Olha para ela agora, olha para ele, olha para ela. Olha, dá um beijinho, fala assim: obrigado, obrigado por ser essa pessoa. É muito bom, né, gente? Para pensar, é tanta gente lá fora tentando encontrar um grande amor. É tanta gente lá fora tentando encontrar um parceiro e uma parceira para dividir uma vida juntos. É tão gostoso quando a gente tem alguém para a gente compartilhar, né? Ali, como a gente fala, na alegria, na tristeza, na saúde, nos perrengues, quando está tudo bem, quando não está. A gente sabe que a gente tem um companheiro, um parceiro do nosso lado. E isso é muito gostoso. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes os filhos nascem e a gente começa então a estar tão focado nos filhos que a gente acaba se distanciando, e quando a gente percebe, a gente está vivendo com um estranho dentro da nossa casa. E aí os filhos vão embora e você se depara com aquela pessoa. Existem sempre duas situações. Eu vou te dizer. Quando os filhos vão embora, síndrome do ninho vazio, são 2 situações que podem acontecer. Você pode se deparar com uma pessoa completamente estranha e você dizer assim: meu Deus, o que aconteceu com a gente? Eu não consigo mais sentar na mesma mesa e encarar o olhar dele, encarar o olhar dela, porque a gente se distanciou tanto. E a gente está tão distante, e aí vem a depressão, vem aquele vazio. Acontece isso, ou acontece algo que nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de você parar para pensar nisso e fazer diferente, que é cultivar, gerar mais intimidade, gerar mais laço, gerar mais prazer, entender mais o outro, porque aí quando os filhos casam, você fala assim: uhul, agora é nós! E essa versão é bem melhor, Quando os filhos vão embora, a gente fala: meu Deus, acabou! Pronto, está resolvido, vamos viajar, vamos para o cruzeiro, vamos curtir. O pai começa a andar pelado em casa, o Éden volta para dentro de casa, né? Coloca assim na porta: bem-vindo ao Éden, né? Porque assim,
Tá liberado, geral. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas isso depende muito de nós. Isso depende muito como a gente vai fazer a manutenção desse casamento para ser uma delícia, porque é assim que o Senhor fez. O Senhor fez para ser gostoso, para a gente ir junto, para a gente enfrentar junto. Então, assim, vamos buscar, é como o pastor G disse, né? A igreja é esse baluarte, é esse lugar de sustentar, aqui, nesse lugar. Ele falando disso, desse casal, que são os pastores, Rubens e Roseli, que são os pais do Fernando, que era o melhor amigo do G, e a Mariana, que era a minha melhor amiga. Eu me lembro, o G marcou o café da manhã, sabe o que marcou para mim? Gente, é incrível como Deus faz as coisas. Imagina, a mesma família como referência. Eu me lembro que a gente chegava do culto à noite e a gente sentava na sala e o pastor Rubens sempre descascava a fruta, ele ia descascando e dando para cada um comendo. E fazia uma rodinha com os filhos, então sentava eu, a Mari, o Fê, a Rô, e ele descascava, era um ritual assim da família. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, que lindo, eu quero isso para minha casa. Então, é muito gostoso, porque no Senhor tudo se faz novo. No Senhor tudo se faz novo. Eu vivi uma realidade totalmente avessa de tudo que os meus filhos vivem. Eu me lembro, para encerrar, um momento de muita cura na minha vida. Imagina, eu sou filha de mãe solteira, meu pai, ele, quando descobriu que minha mãe estava grávida, ele foi embora, ele é argentino, ele voltou para a Argentina e nunca mais apareceu. E a minha mãe ali grávida, numa situação, pensa, 40 anos atrás, foi muito difícil enfrentar a sociedade, enfrentar a família, e sozinha, né, dentro desse contexto. E então foi muito duro para ela. E eu me lembro, eu grávida da minha filha, e a gente morava em Orlando, e o G, a gente preparou um quarto lindo para ela, de sonho, assim, o quartinho dela. E eu me lembro que a gente, quando faz isso, a gente está grávida, a gente vai lá toda hora ver o quartinho, olhar, fechava a porta e tal. E numa dessas, eu abri a porta do quarto da minha filha, quando eu pisei dentro, grávida, barrigudona, o Espírito Santo falou assim para mim, uau, que diferença a realidade que você está vivendo hoje, da realidade que tua mãe viveu quando ela estava exatamente no mesmo mês que você está. E aquilo ali, gente, foi um mix. Eu chorava, porque eu vi que o Senhor me ministrou na cura do bebê que estava dentro da barriga da mãe, vivendo aquela realidade. Eu chorava por essa razão, e o Senhor me curando, e um choro de alegria, sabendo que o Senhor já tinha feito nova todas as coisas, e que eu podia olhar para aquele quarto e ver a parede que meu marido pintou, os móveis que ele colocou no lugar, tudo com a participação dos dois, e falar, Senhor, como o Senhor é fiel, como já está tudo diferente, como já é um novo tempo, como as tuas promessas são reais para as nossas vidas, e a gente então tem desfrutado dessa realidade que o Senhor fez, Então, para encerrar, eu gostaria de chamar o G aqui, e você que quer receber uma oração, para que tudo aquilo que foi de chave, eu sei que foi rápido, é muita coisa, mas que o Espírito Santo possa, então, estar trabalhando isso na tua vida, trazendo essa sabedoria, porque é necessário mesmo uma sabedoria vindo do alto. Eu não sei quantos aqui tiveram referências saudáveis de família, mas a gente sabe que a grande maioria não. A gente está numa sociedade que é muito difícil um casamento saudável, principalmente quando ele não é alicerçado no Senhor. Então, se você sente no teu coração que você quer receber toda essa instrução vinda do Senhor, eu quero convidar você a se colocar de pé e a gente vai orar por você.